Olá, boa noite! Está começando De Bem com Você, uma opção diferente para suas noites aqui na TV Horizonte. E no programa de hoje a gente vai falar sobre depressão, este distúrbio que deixa o paciente triste, pessimista e com baixa autoestima. Por isso, é indispensável o acompanhamento médico, tanto para o diagnóstico quanto para o tratamento adequado. A depressão é chamada por muitos do mal do século XXI. Ela não escolhe idade nem classe social. Então, para entender melhor essa doença, nós estamos aqui com o médico Guilherme Rolim, que é especialista em psiquiatria forense pelo Hospital das Clínicas da UFMG, coordenador do serviço de ECT do Hospital Raul Soares, da Fundação Hospitalar de Minas Gerais, e sócio na Clínica Mangabeiras. Também está conosco a terapeuta comportamental Ana Luísa Braga, psicoterapeuta de adultos e casais, idealizadora e coordenadora do projeto Encontro Cuidados em Saúde Mental. Boa noite e muito obrigada pela participação de vocês aqui no nosso programa. Boa noite. Eu gostaria de saber, tecnicamente, tanto do ponto de vista clínico como do ponto de vista comportamental, o que acontece no cérebro de uma pessoa que tem depressão? A depressão, com relação à questão biológica, na verdade a depressão ela é multifatorial, fatores psicológicos, sociais e biológicos. Com relação à questão biológica, são vários fatores que acontecem dentro do cérebro que causam uma disfunção. Então, são várias teorias, a teoria monoaminética, que é a falta de algumas substâncias no cérebro, ou uma diminuição delas, na verdade, que é até o mecanismo de ação dos medicamentos, aumentando as monaminas, aumentando serotonina, noradrenalina, o que traria uma melhora da depressão pelos medicamentos. Também tem fatores endócrinos, hormonais, fisiológicos em relação à inflamação. Então, a depressão, biologicamente falando, ela é multifatorial, assim como questões psicológicas. Isso. A depressão ela tem sintomas que repercutem no comportamento, são vários sintomas, e os característicos, a pessoa ela sente uma falta de energia de se comportar, uma falta de vontade, experiencia uma não capacidade de sentir prazer nas diversas atividades, pensamentos de menos-valia, baixa autoestima, baixa autoconfiança, sente-se triste. A tristeza faz parte, sim, que é um sintoma muito conhecido e característico. Além disso, pode haver muitos pensamentos autodepreciativos, pensamentos de menos-valia mesmo, Uhum. E nessa questão multifatorial da depressão, o tratamento, ele é feito, do ponto de vista médico, exclusivamente pelo psiquiatra, ou ele também pode ter o auxílio, até por essas questões hormonais, alimentares, enfim, de outras especialidades? O que você tem que fazer na primeira avaliação médica é realmente descartar outras questões clínicas, porque, por exemplo, o hipotireoidismo pode levar à depressão. Então, você vai tratar o hipotireoidismo e a pessoa pode melhorar da depressão sem precisar de um tratamento específico com antidepressivos. Outras questões médicas podem levar a sintomas semelhantes à depressão. Então, primeiro você tem que descartar uma doença orgânica, vamos chamar assim, para depois classificá-la como uma doença somente psiquiátrica. Então, assim que fizer um diagnóstico somente, vamos dizer assim, de uma depressão realmente psiquiátrica, aí o tratamento é praticamente exclusivo do psiquiatra mesmo. Obviamente, depressões mais simples, elas podem ser tratadas pelo ginecologista, pelo geriatra, pelo clínico geral, Não é necessário encaminhar para um psiquiatra. Acaba que esses quadros mais simples conseguem responder a um medicamento antidepressivo e um encaminhamento para a psicoterapia. Agora, casos mais graves, sim, eles precisam do acompanhamento do psiquiatra, que é o especialista em adoecimentos do cérebro. Ana, e a terapia sozinha, ela pode ser um remédio para a depressão ou precisa dessa parceria médico-psicólogo sempre?
O ideal para o tratamento da depressão é sempre associar o tratamento psiquiátrico com o psicoterapêutico, né? A psicologia entende que a psiquiatria vai entrar com medicação, o indivíduo começa a responder organicamente para conseguir responder melhor às intervenções psicoterapêuticas, principalmente porque existe essa baixa de energia, essa não disposição para fazer coisas. E aí a gente entra com a medicação, o psiquiatra entra com a medicação para que a gente possa intervir e possa fazer com que esse indivíduo volte a fazer atividades, volte a ressignificar as questões do seu dia a dia. Sim. E uma questão importante, até para o nosso telespectador saber, é que o tratamento da depressão ele é feito com esses medicamentos, né, como nós já falamos aqui a respeito, e que atualmente no Brasil o Ministério da Saúde disponibiliza 30 medicamentos, 30 tipos diferentes, né, de remédios antidepressivos disponíveis. E assim, isso vem por quê? Tem medicamentos mais fortes, medicamentos voltados para mulheres grávidas, para criança, adolescente? Como que é essa classificação? Bom, realmente é uma gama enorme de antidepressivos, então cada paciente pode responder diferencialmente a cada tipo de antidepressivo. Alguns respondem a um, outros respondem a outro. E o que diferencia muito nos antidepressivos, além do, assim, praticamente as pesquisas, as que a gente chama de meta-análises, que são avaliações em que você tem uma gama enorme de pacientes e você consegue avaliar bem a resposta aos medicamentos, basicamente os antidepressivos quase todos funcionam, né? Não há uma diferença muito grande de efeito, né? Assim, de potência de efeito. Um é mais forte, mais potente que o outro, apesar que na clínica a gente até acha que um é mais potente que o outro, mas nas pesquisas isso não se diferencia muito. O que diferencia muito nos antidepressivos são efeitos colaterais. Uns têm mais efeitos colaterais, outros têm menos, né? Os mais antigos, né, os primeiros antidepressivos, eles tinham muito efeitos colaterais, muito ganho de peso, muito boca seca, dava muito sono, né? Então era mais difícil de tolerar o tratamento, né? E o que foi se desenvolvendo foram novas moléculas que eram mais específicas, né, para aumentar na fenda sináptica a serotonina e a adrenalina, ou seja, você tinha medicamentos mais seletivos e com isso com menos efeitos colaterais, quer dizer, atuariam menos em outros receptores do cérebro ou do organismo, dando menos efeito colateral. Então as moléculas foram desenvolvidas e as outras continuaram existindo, né? Então por isso que cada vez tem mais antidepressivo, porque vai desenvolvendo, vai se desenvolvendo, mas o antigo não deixa de ter o seu valor, porque algumas pessoas respondem a eles. Então, não é porque chegou uma nova molécula, essa aqui agora é a melhor de todas. Não, infelizmente não é assim. Na verdade, você tem toda essa gama para poder realmente, quem sabe, pelo menos um dos antidepressivos vai fazer efeito no tratamento da depressão daquela pessoa que está doente. Uma coisa que eu gostaria de comentar com vocês é que tanto a psiquiatria quanto a psicologia, no senso comum, ainda é visto com maus olhos, né? As pessoas têm o preconceito. Acho que isso justifica tanta gente adoecida hoje em dia, né? E por que existe esse preconceito? É uma questão social? É medo dos colegas de trabalho saberem? Isso dá algum problema? É pessoal? O que acontece? Gostaria de começar por você, Ana. Eu acho que é tudo isso, né? Existe ainda um estigma muito grande, um preconceito muito grande. As pessoas que estão passando pelo processo do adoecimento da depressão ainda são vistas como pessoas preguiçosas, pessoas que não querem fazer nada, não querem trabalhar, isso é falta de serviço, que são frases que a gente escuta muito e que impede que essa pessoa tenha acesso, procure ou até mesmo conte para pedir e formar uma rede de apoio a um tratamento, né? Existe um estigma social muito grande ainda, um preconceito muito grande, e aí as próprias pessoas que estão passando por esse processo de depressão acabam se considerando fracas por não darem conta, acaba se comparando com outras pessoas e não tem acesso a um apoio adequado, né? Preconceito, na verdade, existe um preconceito contra a doença em si, né? Assim, o cérebro, teoricamente, não pode adoecer, né? As pessoas eu nunca vou ter um problema na minha cabeça, eu consigo dominar o meu cérebro, o meu ser.
Isso é uma ilusão. O cérebro é um órgão como um coração, funciona independente de eu querer. Independente da gente querer, ele pode adoecer. Então, o preconceito, existe o preconceito contra a doença em si, o adoecimento, um preconceito social, que como eu dizer, um preconceito contra os trabalhadores da área. Eu não vou no psiquiatra, não vou no psicólogo, isso é coisa de doido. Não vou. Eu não vou porque não estou sofrendo disso. E o preconceito do próprio paciente com ele mesmo, que é um preconceito que é talvez o pior de todos, em que ele não admite estar doente, ele não aceita estar doente. Inclusive na questão da medicação, né? As pessoas às vezes falam, até vou, mas não tomo remédio. Né? Isso realmente o preconceito contra o tratamento, né? Ele é parte de aceitar ir à consulta, aceitar se consultar, aceitar as orientações médicas e terapêuticas, aceitar aí tomar a medicação, né? Porque eu tenho medo de viciar no remédio, o remédio vai me fazer mal. Então tem várias desculpas para não fazer o uso do medicamento. E para não também se sujeitar à terapia. A pessoa às vezes foge da terapia, ela não quer se haver com as questões pessoais dela. Tá? Então isso acontece também. Então a pessoa às vezes não aceita o tratamento, ela não quer se tratar. Então, às vezes porque eu vou te interromper rapidamente, sem problemas, que a gente continua falando sobre esse assunto, então, na volta do intervalo, tá ok? Nós vamos para o intervalo, voltamos rapidinho e você continue com a gente.